Estamos de volta com nossos estudos bíblicos e vamos continuar falando sobre mulheres da Bíblia. Nós falamos sobre Hulda e hoje queremos falar sobre uma pessoa que é muito conhecida na Bíblia, já que viveu no período do Novo Testamento. Maria, a irmã de Lázaro. Assim que o título do estudo de hoje é Maria, irmã de Lázaro, uma devoção amorosa. Nós que estudamos o Novo Testamento, sabemos que Lázaro, irmão de Marta e Maria, é aquele que passou pela morte e que Cristo o ressuscitou. Mas hoje o que queremos falar não é tanto sobre Lázaro, mas sobre a irmã de Lázaro. No livro de Lucas, capítulo 10, os versículos 38 e 39, nos diz que, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria. Vemos que, dentre tantas mulheres deixadas por Deus na Bíblia, e que nos serve de exemplo, nós vamos conhecer mais duas mulheres que viveram no tempo de Jesus e que foram amadas por Jesus, Marta e Maria. As duas viveram em um povoado chamado Betânia. Elas eram irmãs de Lázaro, que era um grande amigo de Jesus. Ambas tinham personalidades diferentes, mas cada uma, tanto Marta como Maria, amava a Jesus à sua maneira. E o Senhor também amava muito esta família. Porém, vamos destacar nesse estudo Maria. Primeiro, vamos ver o exemplo de Maria de Betânia. A família de Marta, Maria e Lázaro morava em Betânia. Jesus algumas vezes foi recebido em sua casa. Marta, a irmã mais velha, se preocupava muito em servir com excelência ao mestre. E Maria, por sua vez, o que vamos destacar, ficava aos pés de Jesus para aprender de Jesus. Como vemos em Lucas capítulo 10, do versículo 38 ao versículo 42. Em Mateus capítulo 26, também em Marcos capítulo 14 e em João capítulo 12, a protagonista é Maria, aquela que escolheu a boa parte. Observando aqui nos evangelhos, nós vamos notar que os três evangelistas falam da murmuração daqueles que julgaram desperdício a oferenda que Maria faz, bem como a defesa de Jesus a Maria. Tanto Mateus como Marcos, eles mencionam a promessa de que o gesto de Maria seria contado onde o evangelho fosse pregado. Agora, por que esta rusga em relação a Maria quando ela unge os pés de Jesus? Para entender, temos que conhecer a história judaica. Porque, diferente da Bíblia, as tradições judaicas eram incisivamente patriarcais. Algo comum e notório na antiguidade. Por isso, as mulheres não comiam com os homens, mas ficavam de pé enquanto eles comiam. E elas apenas serviam à mesa. Vemos que nas ruas e nos átrios do templo, elas ficavam a uma certa distância dos homens. Sua vida se resumia à sua casa. Nos primeiros tempos, as mulheres nunca saíam sem o véu. Era algo impróprio, inclusive, que uma israelita
falasse a um homem na rua. Assim que cabia ao marido, no caso das casadas, dar total manutenção à mulher. A mulher não trabalhava fora, como nos dias de hoje. E essa mulher, esse marido, deveria dar-lhe teto, alimento, vestuário, segundo a sua posição e meios. Caso essa mulher não fosse mantida adequadamente, ela poderia pedir auxílio e proteção ao seu pai. Assim era no tempo de Maria. Então percebe-se que Maria, segundo a tradição da época, não tinha direito social de estar na mesma sala que Jesus, muito menos aos seus pés ouvindo. Pois provavelmente Jesus estava falando para os discípulos que estavam com ele e a família de Lázaro, ou seja, era um espaço do homem. Mesmo com a justificativa de estar adorando e ouvindo a Deus, Maria não tinha o direito social de estar ali, aos pés de Jesus. Pois ela, como mulher, deveria fazê-lo num espaço para mulheres. Por isso, o papel da mulher nesse espaço era o de Marta, irmã de Maria, que era servi-lo. E foi o que ela fez. Ela se esmerou em servir o Mestre. Entretanto, Maria, ela tinha dentro de si um desejo muito profundo. E esse desejo profundo fez com que ela gastasse, talvez, tudo que tinha em um perfume. Vemos no Evangelho de João, no capítulo 12, no versículo 3, um perfume muito caro. Quando eu vejo o preço do perfume que Maria derrama aos pés de Jesus, e eu trago para os dias de hoje, e eu posso dizer que a adoração ela tem um preço. É necessário preparação, esforço e sacrifício. Este perfume que Maria traz e derrama aos pés de Jesus era um perfume importado da Índia em jarras de alabastro, que eram vasos especiais para perfumes seladas, a fim de conservar o perfume. E podemos dizer que somente alguém muito rico, ao receber convidados especiais, é que quebrava o selo da jarra de alabastro e procedia à unção em quem quisesse, como demonstração de uma honra especial. Transportando para os nossos dias, nós podemos dizer que há muitos cristãos bons e sinceros, mas que têm o selo da religiosidade, ou conceitos humanos que não permite o quebrantamento diante da presença do Senhor. É necessário quebrar o selo para que o perfume possa destilar em todo o ambiente. A vida de um adorador se sente no ar. Leva em si o perfume de Cristo. E é possível sentir esta fresca fragrância agradável de um coração que está constantemente na presença do Senhor em adoração. Para Maria, era muito caro o que ela estava derramando aos pés de Jesus. Porque, segundo
o que nos consta em João capítulo 12, versículo 5, aquilo correspondia a 300 dias de trabalho. Ou seja, ela levou quase um ano para juntar todo o dinheiro necessário para comprar aquele perfume, para, em um momento, quebrar aos pés de Cristo. Sim, meus queridos, ela fez isto. Eu chamo essa atitude de inversão na adoração. Estar na presença de Deus não tem preço. Aí nós perguntamos, quando fazemos o melhor para Deus? Maria descobriu este segredo. Não é uma questão material, de muito ou pouco, o tamanho ou largura, é de profundidade. O que notamos aqui no texto é que Maria, numa atitude de desprendimento material, social, emocional, ela pega um vaso de unguento e unge os pés de Jesus e enxuga-o com os seus cabelos. Nós notamos que, para muitos naquela época e nos dias de hoje, a atitude de Maria seria uma atitude desequilibrada, louca, sem sentido. Já que o unguento era algo de grande valor, um ano de trabalho. Agora, enquanto nós avaliamos o valor das cifras do perfume, o que não foi diferente, inclusive, daqueles que estavam ali presentes, inclusive os discípulos, em particular citado no Evangelho de João, o próprio traidor Judas. Enquanto isso, o que Jesus avalia é o valor da atitude de Maria. 300 dias de lutas, 300 dias economizando, 300 dias de sonho, e tudo derramado aos pés de Jesus. Um vaso quebrado e um perfume caro derramado mexem com os bolsos e os pensamentos dos homens. E o que notamos é que uma vida quebrantada e um ser contrito movem o coração de Deus. Aí nós vemos o resultado de tamanha grandeza de atitude. Críticas de muitos que, embora dizem andar com Jesus, não alcançaram tal grandeza como os discípulos. Estão alheios a esse relacionamento de intimidade e comunhão com Deus. Não entendem tais atitudes. Mas nós notamos no texto que Jesus aprova o gesto de Maria. O Evangelho de Marcos, no capítulo 14, nos versículos 4 e no versículo 6, nos deixa claro que alguns que estavam presentes ali no ato, quando Maria unge os pés de Jesus, se indignaram. Aí Jesus passa a defender Maria. Deixai-a. Para que a molestar? Eu acho, inclusive, que eles queriam tirar Maria dos pés de Jesus por estar fazendo o melhor para Deus. Mas não conseguiram. Como se não bastasse, os discípulos de Jesus também foram contra. E ela também, Maria, teve que resistir à sua própria irmã Marta. Olha só o que diz o texto de Lucas capítulo 10, do versículo 39 ao versículo 40. E tinha esta uma irmã chamada Maria, falando de Marta, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus,
ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se, disse: Senhor, não te dá que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afanada com muitas coisas, mas só uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Marta podia ter ficado sem esta repreensão de Jesus. Esse perfume que Maria derrama, já falamos que era muito caro. Era algo de grande valor. Algo que correspondia a quase um ano de trabalho. Tudo isso para uma coisa chamada adoração. E podemos dizer que, quando nos referimos a Maria, que a sua adoração teve a marca da qualidade. Isso porque Maria, ela ofereceu a Jesus o melhor que ela possuía. Maria ofereceu a Jesus um perfume de qualidade preciosíssimo, como diz a Bíblia, com um valor correspondente a um ano de trabalho. Então, ela deu um ano em alguns minutos a Jesus. Podemos ver aqui também que a adoração de Maria foi prática. Ela teve uma agilidade crescente tremenda aqui. Ela foi correndo buscar o perfume, quebrou e derramou ali o perfume. Maria só tinha um objetivo: adorar a Jesus. Ela não se importou com os outros, nem com o que os outros iriam dizer. O ato de Maria, claro, causou indignação por parte dos discípulos, mas a aprovação de Jesus foi imediata. E ele disse: deixai-a. Por que a molestais? Ela fez-me boa obra. Porque sempre tendes os pobres convosco. E podeis fazer-lhes o bem quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta, apontando a Maria, fez o que podia. Antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo em que este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Esse texto de Marcos, capítulo 14, de 6 a 9, mostra não só a aprovação de Jesus, mas também que Maria estaria na memória de todos aqueles que escutassem a pregação do Evangelho. Dizemos também que a adoração de Maria foi uma adoração completa, não adoração pela metade. Por quê? Aquela mulher fez algo para o Senhor, não meia adoração. Ela começa e termina a obra que começou a fazer. Muitos de nós começamos a obra do Senhor, o serviço do Senhor, e não concluímos. Será que nós temos terminado o que começamos para fazer para o Senhor? Ou temos iniciado as obras e deixado de lado para que outros terminem? Será que temos demonstrado esse interesse profundo pela obra do Senhor? Aqui no texto nós notamos que Maria, além de ter derramado o óleo sobre os pés de Jesus, a Bíblia vai nos dizer que ela também enxugou com seus cabelos. Agora, por que Maria fez isso? Isso é muito importante. Ela sabia que Jesus,
ao terminar o jantar, iria embora. Ela sabia que as ruas de Betânia não eram asfaltadas. Portanto, tinha muita poeira. E poeira, aliado ao óleo do perfume, não é uma mistura boa. Então, tudo o que ela havia feito ali seria esquecido. Então, ela completou a obra que começou a fazer. Ela enxugou os pés de Jesus com os seus cabelos. E aí nós vemos o lucro de Maria. Jesus disse: Maria, pois, escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Em Lucas 10, 42. Maria escolheu estar aos pés de Jesus. Isso é uma atitude de adoração e como discípula de Jesus. Ela havia feito a melhor escolha. Ela quebrou todas as etiquetas e presta aqui uma homenagem ao Senhor. Ela derrama um precioso perfume aos seus pés, enxuga os seus pés com os seus cabelos. E isso, meus queridos, foi uma manifestação de sua alma, um efeito de uma profunda afeição. E aqui nós encontramos uma manifestação crítica de parte dos discípulos, de parte de Judas. Que extravagância, que desperdício, disse Judas. E os demais discípulos concordaram. Basta ver Mateus capítulo 26, no versículo 8. E eu lhes digo que talvez nós, se estivéssemos ali, também teríamos criticado Maria. Teríamos condenado a atitude de Maria. Porém, a oferta que aquela mulher ofereceu a Jesus, inspirada pelo amor, mal interpretada pelos homens, foi bem recebida pelo Senhor e recompensada pela história. E até podemos dizer que Maria se imortalizou. E por isso, nós estamos falando sobre ela hoje aqui. O seu desejo ali era mostrar amor e simpatia ao Senhor. E ele compreendeu e aceitou e recompensou o gesto condescendente de Maria. E nós concluímos dizendo, ou perguntamos, o que adoração a Deus promove em minha vida? Primeiro, sensibiliza o meu coração, pois adorar o Criador é uma atitude grandiosa e não um ato qualquer. Em segundo lugar, edifica a minha fé. Ler a Bíblia, fazer orações, ir à igreja, cantar hinos, tudo isso aumenta a minha fé em Deus. Em terceiro lugar, ajuda-me a ouvir Deus falando comigo. No ato da adoração, ninguém pode ter pressa. Deus é perfeito e a pressa é inimiga da perfeição. A adoração expulsa os temores e Maria não teve medo dos preconceitos, embora tivesse recebido crítica dos discípulos. E essa sua adoração profunda alicerça o seu relacionamento com Cristo. Que nós possamos hoje, na Igreja de Deus, entender que a adoração do cristão em relação a Deus deve ser algo contínuo, deve ser algo perene, algo perfeito, algo que nos aproxime à deidade. E você disse, mas pastor Adailton, é possível hoje fazer o que Maria fez? Claro que sim.
Não necessitamos de vasos de alabastro. Não necessitamos derramar perfume aos pés de Cristo. Mas necessitamos derramar a nós mesmos, vaciar-nos de nós mesmos e derramar-nos aos pés de Cristo. Que Deus nos abençoe.